Logo após os acontecimentos do Paradoxo Parte 3, ele estava treinando as crianças, que agora estão maiores, para se tornarem mais fortes do que elas são agora. Aqui o Shadow fez um trato com esse cara, que ele é do fogo, só que o trato que o Shadow fez com ele foi para ele ser um dos mais fortes. Então ele tem todos os poderes, entre aspas. Ele tem poder do choque, do fogo, por isso que ele não consegue fazer a mão do choque e o poder do fogo ao mesmo tempo. Aqui estavam treinando. Um descobriu o poder dele, que é só choque. O outro, que é fogo. E aqui estavam duas mães conversando, porque ela não podia participar, porque como o Celestial falou, ele acha que ela é fraca demais. Ela não tem um poder específico para poder participar de torneios. Mas ela foi lá e falou, pô, mas deixa eu participar, não sei o que. Só que ele falou, então mostra o seu poder. Que ele mostrou choque, ela mostrou fogo. E ela mostrou nada. Aí fizeram um treinamento. Ele conseguiu fazer tudo de fogo, ele de choque, e ela não conseguiu fazer nada de poder. Mas aí, o pai dela, que tava treinando com o Shadow, matou a mãe dela. Então ela despertou meio que o poder oculto dela. Que foi metade choque e metade fogo. E ela peitou um dragão do poder de um deus. Então nisso, o cara do fogo tomou um pau. Ela despertou o poder máximo. E abriu um portal. Ele foi lá e entrou. E foi a divindade. Eles lutaram aqui, aqui. E eles foram passados. O portal abriu errado. Então ele e ele estão no passado. Que são o pai do fogo, o pai dele e o planta. Então eles falaram, o que tá acontecendo aqui? Quem é você? Pô, que poder é esse? Ninguém entendeu nada. Aí ele explicou tudo, que ele é do futuro, não sei o que. Aí ele descobriu outra coisa. Que o amigo dele, que é esse daqui, e esse aqui, eles são irmãos. Os dois é do clã do fogo, eles são irmãos. E ele tava conversando lá, tudo que tava acontecendo. E ele descobriu que ele viu a irmã dele e ele no passado. Então ele foi e conjurou o, o Celestial lá. Ele chamou a ajuda dele, do Celestial. E o Celestial, pra ajudar, deu um poder a mais, pra ele poder voltar no tempo. Aí ele voltou pra parte do paradoxo lá, do Celestial, que tava ferrando tudo. E ele chegou como divindade, e como divindade, e os dois fizeram uma fusão e se tornaram isso. Vai ficar meio difícil de ver, mas essa fusão aí. E os dois deram uma porrada nele. E mataram. Tipo, mataram o Celestial assim. Há duas fusões de divindade muito rápido. Então eles saíram do poder deles. Só que o Celestial tava aqui. Ele, quando o irmão dele chegou, pra saber o que tava acontecendo, o Celestial pegou o poder dele. Então ele virou Celestial. Foi o primeiro humano a ter o poder de Celestial. Enquanto eles estavam tentando fazer a fusão de novo. Só que nisso o Shadow interferiu. E ele foi lá pro mundo do Shadow. Só que aí não deu nada, porque o Shadow não deixou eles em paz. Então eles saíram da fusão e foram conversar. Pô, que isso? Não sei o que, um montão de coisa. Aí que eles lutaram lado a lado. A filha e ele. Só que ele é no Celestial e ele é uma divindade. Os poderes dele são muito iguais. Então ficou meio assim. Só que o Shadow fez o quê? O Shadow falou, mano, esses caras são fortes. Vou trazer eles dois do passado, que são deuses, e vou fazer eles brigarem. E se eles ganharem, eu vou dar poder eterno pra eles. E ele aceitou, porque os deuses lá do passado têm raiva. Então aqui começou uma briga entre o Celestial e o Deus. Celestial e Deus. Aí aqui eles estavam tentando, ela tá tentando combater o pai dela, só que o pai dela é muito forte, porque ele é um Celestial, né? E aqui aconteceu. As divindades se uniram e os deuses se uniram para fazer as fusões. E aqui as duas fusões brigaram. Só que a fusão das divindades não sabia que a fusão dos deuses era tão forte. Então peitou o poder. Nisso os dois atacaram.
Como a fusão da divindade achou que tava no... Tipo, deu uma facada no peito, achou que tava na vantagem. A fusão dos deuses fez uma esfera e atacou. Só que aí, os dois usou seus poderes máximos. Um criou uma divindade máxima e o outro criou um dragão deus. Só que eles viram que eles são muito fortes um pro outro. E se continuasse nessa batalha, os dois iam acabar morrendo. Então, quando Deus abaixou a guarda, ele atacou com tudo. Na hora que ele atacou, a divindade ganhou. Só que ele não matou os deuses. Teve o ato de misericórdia e deixaram eles irem, se eles não causarem mais dano. Nisso, enquanto tava rolando isso, o Celestial tava matando todo mundo. Ele tava dando porrada em todo mundo. Matou o cara, dando porrada em todo mundo. Chegou a fusão da divindade. Só deu um soco nele e matou. Então eles explicaram da fusão. Os Celestiais podem fazer uma fusão e ficar muito overpower. A pessoa, pô, isso é bom, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi pro passado pra tentar matar ele e o irmão dele. Porque ele falou, pô, a gente causou muita desordem. Só que o pai dele chegou, novo, e falou, filho, não precisa fazer isso. Se você fizer isso, tu vai ferrar o paradoxo todo. Tu vai criar outras linhas do tempo. Só que aí, antes dele fazer isso, o pai dele falou uma coisa que ele sempre quis ouvir. Porque ele sempre se achou fraco. Porque o pai dele sempre falou que ele é mais forte. Só que o pai dele aqui falou, finalmente, você se tornou mais forte que eu. Eu tenho orgulho de você. É tudo que ele precisava ouvir. Só que aí, nisso tudo, os seres, os celestiais e as divindades ficaram meio assim, pô. Os caras estão viajando no tempo, estão ferrando o paradoxo, vai deixar pra isso mesmo? Só que o Shadow, ela foi tentar ir lá conversar com o Shadow. Só que o Shadow tacou a foice nela e matou ela assim fácil. Eles estavam treinando, só que dá pra perceber que eles não são páreos pro Shadow. Então ele foi conversar com as divindades pra saber o que vou fazer a respeito do Shadow. E ele foi conversar com os celestiais pra saber a mesma coisa, o que vou fazer a respeito do Shadow. Então, eles falaram pra se unir, que todo mundo tem que se unir. Só que aí eles não são amigos, tipo, são mais pessoas sacando o futuro do passado, né, do mal e do bem. Então fica meio complicado. Aqui, o cara chegou, um celestial não, uma divindade, e chegou pra atazanar tudo, que ele queria dominar a área. Ele sabia que tudo que estava acontecendo, então ele queria ser o novo Deus Supremo dos Celestiais. Só que aí a fusão dos deuses só chegou e deu um tapa nele. Ele morreu. A fusão dos deuses acabou com o Deus e com o outro cara aqui. Aí eles falaram, cara, a gente é muito forte junto. Vamos continuar nessa parceria. E sim, eles fizeram uma parceria. Os deuses com as divindades. Só que nisso, a divindade suprema foi conversar com o Shadow. Mas não deu outra. O Shadow matou a divindade suprema. E não foi só isso. O Shadow matou os celestiais supremos com a foice dele. Só que nisso, eles mandaram um poderzinho pro alto. E foi a única escapatória. Os deuses agora são celestiais. Nisso, começou a segunda batalha, a revanche deles. Mas agora celestiais versus divindades. Antes era deuses versus, agora foi. Ele atacou a divindade ficou na merda. Aqui, a divindade tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Ele fez um ataque. A divindade tentou proteger, mas mesmo assim, agora são celestiais. E ele usou o poder máximo e atacou e acabou com a fusão dos celestiais. As divindades tiveram a vitória dessa vez. E ele falou, eu só não mato vocês por um ato de misericórdia. Então foi empate. Na primeira eles ganharam, agora eles ganharam. E eles sabiam que eles estavam muito fortes. Eles tinham noção disso. Então eles falaram, vamos fazer a fusão aqui e vamos dar um jeito de ir pra lá pra cima. Vamos atacar o Shadow com todas as nossas forças. E foi o que fizeram. Foram os dois
usaram a força máxima e atacou o Shadow. O Shadow só riu e falou: vocês são fracos. Então eles foram. E o Shadow tacou uma sombra. Só que eles conseguiram proteger. Aí o Shadow viu que eles são bons, porque proteger a sombra não é tão bom. Então eles são relativamente fracos. Então foi aí que aconteceu. Eles fizeram a fusão celestial e divindade. Uniram os poderes e atacaram a foice do Shadow. E a destruíram. Sendo que a foice do Shadow era a maior fonte de poder dele. O Shadow se irritou muito por ter destruído a maior fonte de poder dele. E ele acabou com os dois. Simplesmente com tapa em um e o rajado de poder no outro. Ele roubou o poder de todo mundo. E ele viajou no tempo. Porque ele queria a foice dele de volta. Eles destruíram a foice dele. Ele ficou puto. Ele não achou isso justo. Então ele foi atrás. Ele voltou pro passado e matou eles dois jovens. E ele voltou de novo e matou ele Deus. Só que ele percebeu que ele voltando, ele tá mexendo muito com o paradoxo. Isso não tá certo. Então ele foi e voltou de novo na Guerra dos Deuses. Ele matou o pai dos dois. Só que ele ainda tava vendo que isso estava muito errado. Conforme ele vai matando, vai começar a criar muitos paradoxos. Muito, 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 muito. Então ele foi de novo. E ele matou a fusão. Só que ele falou: deu. Eu tenho que acabar com isso de uma forma ou outra. Não pode existir mais um paradoxo. E ele usou o poder supremo dele. E esse é o fim do paradoxo. Não saberemos o que será pra frente porque o Shadow nunca usou o poder máximo dele. Só que é isso. Valeu por ter me acompanhado até aqui. Adeus.